Olá, pessoal. Esse é um estudo das mensagens dos mentores, um vídeo de quarta-feira. Nós estamos hoje encerrando o estudo da mensagem de número 8, que é progredir através da simplicidade e da humildade. E para me ajudar, nós estamos aqui com a nossa colega do Rio de Janeiro, Vânia. Tudo bem contigo, Vânia? Oi, pessoal. Tudo bem, Robson? Tudo bem, pessoal? Sempre tem muitas pessoas, que acabam participando no chat. Se você tiver uma opinião diferente ou um comentário, podem colocar aí embaixo para a gente, porque sempre vai enriquecendo o estudo. E esse estudo, que é o número 8, ele foi ditado pelo Espírito Lázaro no dia 2 de outubro de 2020. Então tem mais de 3 anos, e a energia desse estudo continua muito fresca, porque sempre os estudos que eles trazem são muito pertinentes. Então agora eu vou passar um trecho da mensagem, que é o último trecho, que é o trecho emocionante que ele convoca a gente para as ações, Vá e semeie, porque ao semear receberás, porque ao doar você crescerá. E então tu verás que das tuas mãos a luz se expandiu, não para uma cidade, para um bairro ou para uma família, mas para o universo. Nesse instante, tão singelo, tão simples, que somos separados pela distância física, estamos emanando tanta luz, que o universo enxerga, que muitos irmãos de outros ambientes veem. Extraterrestres, iluminados, esclarecidos, e que estão na tarefa de nos fazer crescer, nos auxiliando. Eles se conectam, sim, com esta força que emanamos agora. Então, veja a responsabilidade que tu, que eu e que todos carregamos em nossas mãos. Nós somos a luz do planeta. Nós somos as ferramentas transformadoras do planeta. Então, não te permita mais desanimar ou chorar. Se necessário for, chore, mas não te entregues, porque toda vez que tu necessitar, nós, em fração de segundos, estaremos ao teu lado para te apoiar, para te amparar e para te segurar. Que Deus, na sua infinita bondade, vos ilumine e vos abençoe. Gostaria de fazer alguns pedidos a vocês antes de passarmos para as perguntas e respostas. Esta noite, antes de dormir, eleve vosso pensamento em prece. Coloque um copo de água ao lado de sua cama. E amanhã, ao despertar, tome-a. Se você não quiser tomar, não há problema algum. Mas dê ela a uma planta, a uma árvore, porque ali terá, sim, medicações preciosas para o progresso e para a luz. Lázaro, meu irmão, eu estou escutando hoje que é segunda-feira. Será que vale ainda? Sim. Faça o dia que você assistir ou quiser. Só nos chame, mentalize, que nós estaremos automaticamente ao teu lado. Poderão ocorrer algumas tonturas. Ao despertar, poderão sim ocorrer algumas necessidades de ir ao banheiro mais vezes,
por algumas drenagens que são necessárias e poderá, em alguns pequenos casos, ter pequenos sangramentos, muito pequenos, mas necessários. Não se preocupe, que não falamos em hemorragia, momento algum. Se puder evitar o esforço físico nas primeiras horas da manhã, de sábado ou do dia que você se preparar, evite. Mas não deixe de fazer o que você precisa fazer. Viver. Muito bem. Ficou um pouquinho uma parte de caridade e amor da mensagem anterior, né, que ficou com um trecho um pouco mais longo. E também ficou essa convocação emocionante, né, do Espírito Lázaro nos chamando para nós nos cuidarmos, né? Mas ao mesmo tempo ver que ele é bastante sutil, de que a gente também tem que emitir luz, né? Quer dizer, a gente também tem que ajudar a cuidar dos outros. Não é isso mesmo, Vânia? Sim. Ele nos convoca, né, a sermos semeadores, como ele disse anteriormente, co-criadores, né? Porque o sentimento também de doação e tudo, ele também cocria, né? Ele cocria alegria, felicidade, né? Ele também espalha energia boa. Isso tudo faz parte da cocriação, né? A gente não percebe essa capacidade que a gente tem, né? Porque eu tenho alguns exemplos meus mesmo. Por exemplo, o próprio apartamento onde eu moro, eu passei 16 anos no outro prédio próximo, mentalizando que um dia eu ia morar aqui. E hoje eu estou aqui. Então, isso chama-se cocriação. Eu fui criando, né, aquele pensamento e aquela ideia, e ela foi e acabou se transformando numa realidade. Então, eu acho que essa força o ser humano ainda desconhece. E aqueles que conhecem, muitas das vezes não a empregam da forma adequada, né? Tem alguns até que sabem utilizar essa força, mas não utilizam da forma adequada. E ele nos convoca, né, para a caridade, né? Nós somos luz, ou seja, para que a gente olhe a nossa própria luz, né? Que a gente veja, que a gente é luz. E mais uma vez ele diz, né? Eles estão sempre ao nosso lado, eles estão sempre prontos a nos socorrer na hora que a gente precisa, né? Então, mais uma vez, a gente sabe que a gente tem companheiros, amigos, que do outro lado da vida estão sempre velando por nós, nos ajudando. Como diz o fundador da casa espírita que eu trabalho, alguém vela por você. Esse é uma das frases-chave da casa. Né? E depois ele dá as instruções, né, sobre como que a gente deve proceder para se preparar e para dar sequência ao processo de cirurgia. É uma convocação, né, ao trabalho, à caridade, à doação, né? E depois que você falar, eu vou falar um pouquinho de uma experiênciazinha pessoal minha que eu acho que talvez possa ajudar algumas pessoas a refletir. Joia. Claro, nós estamos aqui para trocar experiências, né? Eu acho essa coisa da cocriação tão séria, né? A gente percebe tantas pessoas gastando energia, tempo e às vezes até movimentação espiritual para cocriar vingança, para cocriar o mal para os outros. Eu quero que fulano se dê mal, eu quero que fulano pague o que me deve, né? Eu quero que tal coisa de ruim aconteça com alguém. E também isso é poder co-criador, né? E aí as pessoas, elas estão lá despendendo essa energia, despendendo tempo, e eu fico pensando assim, gente, se você detesta tanto tal pessoa, para que gastar tanto com essa pessoa, né? Para que ficar perdendo seu tempo com essa pessoa? E aí existe uma série de mágoas, né? De coisas que nos prendem àqueles que a gente sente como, não sei, né? Ferramentas para nos magoar. E a gente se prende tanto a isso que a gente acaba deturpando esse poder co-criador, né? Sendo que seria tão mais simples se a gente focasse na gente mesmo,
né? Se a gente focasse, como diz a Vânia, assim, ela não precisou de falar para as pessoas que estavam morando no prédio que ela queria para elas saírem. Ela só cocriou assim, não, eu um dia vou morar lá, né? Um dia eu vou morar lá. Que é diferente de desejar que as pessoas saiam de lá, né? O que elas têm que perder, o que elas têm, né? De repente elas saíram para o lugar que elas queriam, né? Ou que elas gostavam mais, né? Mas assim, isso é bastante importante porque o Lázaro ele fez, né, um arco da humildade que vai para caridade e amor, né? E humildade é perceber o nosso tamanho, é perceber que eu sou capaz, sim, que eu sou luz e que eu sou capaz de co-criar coisas e que na hora que eu faço isso, eu transformo o universo ao meu redor, né? Então, isso é uma responsabilidade também, porque é um poder muito grande. E se eu não fizer isso com caridade, generosidade e amor, o que eu vou fazer é acabar me comprometendo, né? É o que acontece com muitos espíritos muito gabaritados, que têm muita capacidade intelectual, mas que acabam se densificando porque esquecem deles mesmos e ficam se ocupando dos outros, né? Aí era o comentário que eu queria fazer antes de Vânia fazer o depoimento dela. Então, sobre esse último comentário seu, isso daí é uma realidade, né? Porque o trabalho que eu faço lá na Casa Espírita, né, que é ligado à desobsessão, eu não tenho evidência, mas os colegas que têm, eles descrevem assim coisas que talvez ninguém acredite se a gente falar. Coisas assim inimagináveis. Do estado mental, né, do estado que o espírito fica com o poder da mente para co-criar o mal para si próprio. Essa é a grande questão, né? Porque quando você co-cria uma energia e você emite uma energia ruim para o outro, ela retorna. E aí acaba você ficando numa situação bem complicada. Mas o que eu queria dizer, assim, eu fui criado numa família católica tradicional que não era praticante. Então eu tinha alguns conceitos de Deus, né, conhecia Jesus e tudo, mas muito superficialmente. E a vida foi passando, mais tarde eu me tornei católica, assim, um pouquinho mais praticante e tudo, depois comecei a conhecer o Espiritismo, mas sempre vivendo muito a minha vidinha no meu particular, né, no meu universo particular. E um dia surgiu uma necessidade de fazer uma terapia com a minha filha e acabei indo junto com ela, entrando no processo também de terapia. E depois de vários trabalhos que a psicóloga fez, ela chegou no momento e ela fez fazer alguns exercícios, né, comigo. Aí ela falou assim: Vânia, você precisa aprender a doar, mas não é doar alguma coisa, é se doar. Você não consegue, você tem essa dificuldade. Eu levei muito tempo para entender o que ela queria dizer com aquilo, apesar de continuarmos fazendo alguns exercícios e tudo, melhorei um pouquinho, mas não o suficiente naquele momento. Passados alguns anos, descobri uma instituição que cuida de crianças com câncer, né, abriga, né, dá o suporte enquanto elas estão em tratamento. E aí resolvi que ia me voluntariar depois de aposentada para trabalhar lá. E olha, eu vou dizer uma coisa. Ali eu aprendi bastante, né? Não vou dizer que é tudo, mas aprendi bastante do que é doação. E aprendi como é o sentimento de você estar olhando um trabalho, né? Fazendo alguma coisa que por menor que seja por alguém e receber um sorriso de uma criança assim dizendo assim: muito obrigada, tia, você fez isso para mim, que coisa boa, que coisa legal. E depois receber a gratidão dessas pessoas que às vezes passam por um tratamento longo e muitos conseguem se recuperar, graças a Deus, né? E não tem preço esse sentimento. Isso não existe nada que pague. Entendeu? Só a pessoa sentindo. Então, são experiências assim que eu já passei que eu acho que são válidas para qualquer um passar. Se lançar, nem que seja num universo pequeno, não precisa ser grandioso, mas se lançar alguma coisa que faça bem ao seu coração, porque você, aprendendo a fazer o bem para o outro, você está fazendo bem a si próprio. Está massageando a sua alma, trazendo coisas boas para dentro de você.
É muito bom. Era isso que eu queria falar. Ah, que lindo o seu depoimento. Obrigado, Vânia. Né? Tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas, porque às vezes a gente chega... Aliás, isso é a regra, né? A gente chega numa instituição espiritualista ou até numa igreja porque está num momento de dor, né? Essa é a regra de quase todos nós. E a gente chega, então, nesse momento de dor procurando respostas, né? Procurando tentar entender, assim, como eu faço para parar essa dor ou qual que é o sentido dessa dor, né? Que às vezes a dor que a gente não está enxergando o sentido, o que faz é realmente deixar a mente desesperada, deixar o nosso interior bagunçado, né? E às vezes a gente chega então sem uma estrutura. E quando a gente passa por essas experiências, como a que você relatou, né? É como se as coisas começassem a se organizar para eu achar um caminho. Aí eu começo a andar esse caminho e à medida que eu vou andando, eu vou vendo que as coisas vão se encaixando, né? Vão se encaixando. Claro que nenhum de nós tem a pretensão de que vai encaixar tudo nessa vida, né? A gente ainda tem muitas coisas para encaixar. Mas se a gente já encaixa o suficiente para ver a margem da estrada, né? Imagina uma estrada que está à noite, eu não estou enxergando nada e não tem nenhuma sinaleira, não tem uma faixa no chão, eu começo a me perder, né? Se eu consigo pelo menos enxergar a margem da estrada e aquilo me faz ter uma direção, isso já é um alívio muito grande, né? Mesmo que eu ainda não caminhei tudo, e mesmo que eu ainda não me encontrei totalmente, eu sei que eu estou na direção de um local seguro. E o interessante, assim, para complementar um pouquinho mais, é que no momento em que eu escolhi trabalhar nessa casa, né, de apoio a crianças, era o momento que a minha vida estava um caos. Em todos os sentidos, em todos os aspectos. Eu estava me sentindo exatamente no fundo do poço. Mas eu fui, entendeu? E foi justamente esse trabalho que me ajudou a atravessar e conseguir achar de novo a boca do poço para poder sair dele, entendeu? Porque foi, de certa maneira, havia um retorno dentro de mim, eu não sei explicar como, mas havia alguma coisa que me trazia, acho que é energia, ou força, ou coragem, tudo, para eu conseguir atravessar toda a tempestade que eu tive que atravessar. Entendeu? Então, as pessoas dizem assim, não, agora eu estou mal, não quero fazer nada. Pelo contrário, é nessa hora que você tem que procurar. É nessa hora que você tem que buscar fazer algo que não seja material, que seja mais voltado para o seu interior. E isso vai dar um fortalecimento que não tem tamanho. Acho que essa experiência eu só passando para poder sentir. Isso. Se conhecer para se doar, né? Que foi o conselho que a pessoa te deu, não é isso? Exatamente. Então tá, muito obrigado, pessoal. Esse é o encerramento, então, da mensagem número 8. Comentários ou outras colaborações podem deixar aí, né, na parte de baixo do vídeo. Sempre é muito bem-vindo. E logo escolheremos outra mensagem para prosseguir com os nossos estudos de quarta-feira. Então, até lá. Tchau, pessoal. Até a próxima.